Estamos de volta com mais um programa Café Literário. Seja bem-vindo. Múrcia é o romance de estreia do autor Eugênio Inocêncio. O livro, lançado este mês aqui na capital, promete trazer uma nova dinâmica no cenário das letras de Cabo Verde. Fomos ao blog A Esquina do Tempo do Manuel Brito Semedo para lhe trazer as novidades do autor e da obra. Assista agora. Eugênio Inocêncio é economista, empresário, antigo jornalista, antigo embaixador. Foi um dos deputados do primeiro Parlamento cabo-verdiano, o Parlamento da Independência. Tem o estatuto de combatente da liberdade da pátria, conferido pelo Parlamento cabo-verdiano. Foi membro da Direção Nacional do PAIGC à data da independência de Cabo Verde. Rompeu com o regime de Partido Único em 1979. Exilou-se em Portugal durante a década de 80. Vive desde 1990 em Cabo Verde. Eugênio Inocêncio, ou Dududa, como é conhecido, estreia no panorama literário cabo-verdiano com um romance pouco convencional que traz temas como a homossexualidade, a relação dos cabo-verdianos com outros povos do continente africano, ainda pouco exploradas no campo literário cabo-verdiano e que, no dizer do escritor Manuel Brito Semedo, são tratados de forma ousada. A obra é constituída por duas partes distintas. Uma é ficção e outra sob a forma de ensaio. Neste caso, um diálogo entre duas personagens, Múrcia e o Sr. Oscar, que, segundo Dududa, escolheram um sítio para apresentarem o mundo do seu entendimento. Esta parte do ensaio aborda questões de natureza filosófica, política, de religião mística e economia. E é no blog A Esquina do Tempo, do escritor Manuel Brito Semedo, que encontramos pistas da trama que povoa as 222 páginas de Múrcia. Na cidade africana da Praia, proliferam as pessoas anónimas que, pelo seu caráter, facilmente emprestam a alma de onde nascem as personagens vestidas para dominar-nos e dominar. É assim que no prefácio o autor explica os caminhos que o levaram às suas personagens Eduarda, Ndiaye, Noémia, Paulo, Marcelo, Chibilio, Sr. Oscar e a Múrcia. O mistério abre a obra e dá o tom ao trama. Um jovem aparecer dentro da mala de um carro com um tiro na nuca, com particularidades que tornavam o crime singular, porque com a assinatura do assassino, desenhos feitos com uma lâmina afiada. Caso entregue a Paulo, agente da Polícia Judiciária, para desvendar. Várias histórias individuais se cruzam e as personagens, o grupo do The Place, conduzem-nos pela geografia da cidade, de um extremo ao outro da Avenida Cidade de Lisboa, subindo ao platô pela Ponta Belém, voltando a descer pela rampa de São Januário, indo até ao farol da Ponta Temerosa, à Chada de Santo António e ao bairro do Palmarejo, onde num determinado apartamento faz-nos voyeur. A longa conversa do Sr. Oscar e Múrcia no farol da cidade é um espaço para reflexões filosóficas, políticas e económicas sobre o caráter do ser humano, a realização pessoal e o sucesso individual, a totalidade e a sua socialização, a reforma do Estado excessivo, a alternativa obrigatória, a origem da riqueza individual, a anatomia do sucesso individual, o valor competitivo, a questão social, a questão de África. No nosso bloco de entrevista, recebemos o escritor Eugênio Inocêncio, que irá contar-nos mais detalhes do seu primeiro romance, Múrcia, e as suas motivações para escrever. Olá, Eugênio. Obrigada por estar hoje no Café Literário. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui convosco. O prazer é nosso. Sendo o seu romance de estreia, Múrcia, nada melhor que começar por as suas motivações para escrever. No que se inspirou para escrever este romance? Olha, eu costumo dizer que escrevinho desde sempre, está a ver? Desde que me lembro de garoto, e, enfim, em várias fases da minha vida, a escrita para mim foi quase que um bordão, um acompanhante, não é? E nos últimos anos tenho acompanhado o desenvolvimento da cidade da Praia. A Praia deu um salto, transformou-se nos últimos 20 e tal anos numa urbe cosmopolita,
E isso quer dizer que há uma série de informações que nos chegam, uma série de produções de cultura, no sentido mais amplo do termo, que chegam às pessoas. E isso terá sido, talvez, a motivação principal para escrever, para publicar pela primeira vez algo sobre a cidade da Praia, que acontece na cidade da Praia. Múrcia é descrito como sendo um romance pouco convencional. Concorda com isso? Não sei, isso deixa aos leitores para verem, não é? É simultaneamente ficção, um livro de ficção, personagens que vivem na cidade da Praia e, simultaneamente, um ensaio, sob a forma de um diálogo entre duas personagens que, por sinal, acontece num sítio, para mim, emblemático e, digamos, um acompanhante diário, que é no farol da praia, não é? Digamos que caberá aos leitores dizerem se é original, se é diferente, se não é. Mas, para mim, deu-me imenso prazer escrever o livro e está-me a dar um prazer extraordinário, digamos, a publicação do livro, conversar com pessoas, como estou a falar consigo neste momento. É um prazer, digamos, insuspeito. Eu não esperava, de facto, que desse esse prazer. É um momento diferente da escrita. Aliás, este livro concluiu em 2014, não é? De modo que está a ver, de repente, o livro invade-me de novo. E é uma sensação muito boa. Como alguém que se estreia, é uma sensação boa ver que há reconhecimento, então, por parte do seu trabalho. Sim, por um lado. E, por outro lado, a interação com as pessoas. As pessoas, quando nós escrevemos, estou a descobrir isso, as pessoas veem-nos com olhos diferentes. A mesma pessoa, antes de eu editar, e essa pessoa, o olhar dessa pessoa, depois de ter editado, há uma grande diferença nesses olhares, na forma como falam connosco, numa certa cumplicidade, ao fim e ao cabo, não é? Porque as pessoas têm a noção... Criam-se laços, não é? As pessoas têm a noção que quem escreve sobre nós, está a ver? E eu passei a ser uma pessoa que eventualmente escreve sobre nós, não é? E isso cria uma certa cumplicidade, digamos assim, há uma maior aproximação entre a pessoa quando escreve e as outras pessoas que sabem que se está a escrever sobre nós. E falando nos temas abordados no livro, você traz temas como a homossexualidade. Por quê? Porque a homossexualidade faz parte da vida, não é? Nós tentamos escondê-la. Aliás, a sociedade cabo-verdiana, como sabem, é uma sociedade cheia de tabus. Nós escondemos uma série de coisas que existem, que fazem parte da vida, ou que fazem parte da nossa história, do nosso passado, e fez parte, digamos, do percurso do próprio livro, porque sabe, quando se começa a escrever, as personagens, as situações impõem-se e definem o fio condutor daquilo que se escreve. O que tem a ver com aquilo que eu dizia, as comunidades são produtoras de cultura e essa cultura impulsiona as pessoas e impulsiona os olhares sobre as comunidades. É uma forma de chamar a atenção a este tema que, como já referenciou, é um tabu ainda no nosso país. Espero que chame a atenção. O objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Como disse, a história e as personagens, os assuntos tratados, são definidos pelas próprias personagens. São elas que se impõem, ao fim e ao cabo, no desenrolar digamos, daquilo que se vai escrevendo. Se chamar a atenção no bom sentido, para levar as pessoas a pensar este tema com tranquilidade, sem preconceitos, será bom, como é óbvio, não é? Mas o objetivo não é esse. Há um outro tema referenciado nos diferentes meios da comunicação que traz no romance Múrcia, que é a relação do povo cabo-verdiano com outros povos africanos. Como descreve essa relação no romance? Olha,
A cidade da Praia transformou-se, de facto, nos últimos anos, numa cidade cosmopolita. É cosmopolita do ponto de vista ilhéu, não é? Comunidades de Santo Antão a viverem na praia, de São Vicente, do interior da Ilha de Santiago, da Ilha do Sal, da Ilha do Fogo, mais tradicional, por um lado, e por outro lado, cosmopolita no sentido de outras nacionalidades, europeias e também africanas. Comunidades estabilizadas, com uma vida tranquila e relativamente integrada ou em processo de integração. E no romance há uma relação amorosa entre uma cabo-verdiana, aqui oriunda de Santiago, da cidade da Praia, e um jovem do Senegal. O que acontece normalmente, eu conheço casais que são constituídos precisamente por cabo-verdiano e senegalesa, ou vice-versa, ou guineense. Ou seja, é algo que acontece de facto na cidade da Praia e que surge no desenrolar, digamos, do romance. Acredita que há déficits nessa relação entre o povo cabo-verdiano e os restantes povos do continente? Eu penso que é um dos nossos tabus. Fala-se muito pouco sobre a relação, sobre o sentido da relação entre Cabo Verde e os povos do continente africano, que é, ao fim e ao cabo, uma das nossas origens. Nós somos uma cultura mestiça, mista, essencialmente de africanos e europeus, e de outras nacionalidades também, mas essencialmente africanos e europeus, e é um dos tabus que existem em Cabo Verde. Não se fala o suficiente, o necessário sobre essa relação histórica do passado, nomeadamente nesse passado histórico há um tabu grande dentro da nossa sociedade, que é a nossa origem escrava, não é verdade? Parte dos nossos antepassados é constituída precisamente por escravos. Não se fala nisso. É outro tabu que existe na sociedade cabo-verdiana e talvez um bocado por isso também evita-se tanto quanto possível falar na relação atual e no futuro da nossa relação com os outros povos do continente africano. Isso é verdade. A obra está dividida em duas partes. Qual foi o motivo dessa escolha? Olhe, aí, digamos, há uma intenção clara, não é? Eu penso que um dos defeitos da sociedade moderna é separar as pessoas, dividir as pessoas em função dos assuntos. Há os assuntos que são os chamados da economia e que são propriedade dos economistas. Há os assuntos que são chamados da filosofia e que são propriedade dos filósofos, da religião e são propriedade dos religiosos, da política. Então, esses são mesmo dos políticos, não é? Nós, os outros, os cidadãos normais, quando muito votamos, de 5 em 5 anos, ou de 4 em 4 anos, e eu procurei fazer diferente, procurei trazer esses assuntos, que são os tais assuntos reservados, no fundo, a uma pequena camada da população, às pessoas, enquanto vivem a sua vida normal, do dia-a-dia, na cidade da Praia. Daí essa decisão de fazer, de facto, o ensaio sob a forma de diálogo entre duas personagens. Pode fazer já agora um resumo do ensaio entre as personagens Múrcia e o Sr. Oscar no Farol, reflexões, sei que há reflexões filosóficas, políticas, económicas, o sucesso individual. Poderá fazer-nos um resumo? É difícil fazer um resumo, mas... Um apanhado. É, certo. Eu abordo diversos temas, desde o sentido da vida, o sentido da humanidade, o lugar que a humanidade ocupa no universo, até questões de natureza política, sobre a democracia em África. Eu digo nessa parte que, aliás, uma das personagens diz nesse ensaio que o continente africano está a viver neste momento um período histórico que durará vários anos, por certo, um período histórico de construção da democracia e do desenvolvimento, que para mim começa
com a queda do Muro de Berlim e que é acentuado, segundo essa personagem diz, não é, no livro, com a Primavera Árabe. Também falo na série de outros aspectos, na relação entre o cidadão, a cidadania e a democracia, sobre o papel do Estado. Eu digo no livro, aliás, uma das personagens diz em meu nome, que o Estado é um mal necessário, não é? Ou seja, é um mal, mas é necessário. É necessário, mas é um mal, não é? E, no fundo, assim sendo, a democracia tem que saber gerir esses dois aspectos. Ou seja, há riscos, porque o Estado tem um poder que ultrapassa de longe qualquer outro poder instalado na sociedade, seja dos indivíduos, seja dos agrupamentos, etc. Mas é indispensável, é necessário. E é preciso saber lidar e gerir essa contradição, ao fim e ao cabo. E é na gestão dessa contradição que se desenvolve e se aprofunda a democracia através da afirmação, crescente afirmação da cidadania. Digamos, são vários aspectos que são trabalhados nessa parte do ensaio. Não é? Eugénio, portanto, escreveu sobre a capital, cidade da Praia, mas não é de Santiago. Como é escrever sobre a cidade da Praia, não sendo o filho da capital? Isso lhe dá mais abertura para falar dos temas que a envolve? Não sei, porque eu, não sendo de Santiago, considero-me também de Santiago, porque vivo em Santiago há muitos anos, vivo os grandes desafios da ilha de Santiago, da cidade da Praia, e olho para a cidade da Praia como se olha para um filho, ao fim e ao cabo. Não é? Eu tenho estado a ver a cidade da Praia desenvolver-se, a crescer, a integrar-se. A Praia antigamente era um conjunto de bairros dispersos, distantes, muito distantes uns dos outros. Neste momento, a cidade da Praia é uma urbe integrada e é uma urbe que começa a pensar-se. Está a ver? É evidente que sou também de Santo Antão, não é? Serei sempre de Santo Antão. Aliás, o meu livro, digamos, a título, não bem... E de facto, há um trecho no livro que refere a ilha de Santo Antão. É uma forma de marcar a sua ilha? Sim, é uma forma de... Já agora podia mostrar-nos o... Mas é um trecho longo, não sei se dará para ler em televisão, não é? Mas vamos tentar. Tentemos. Na minha ilha, Santo Antão, nesses dias, fazer a barba era algo que trazia colados pertences da cultura rural. Por cima do ombro, o meu tio conseguia ver-me a seguir com os olhos atentos as voltas que ele dava à água suja de sabão antes de a atirar do bacio no movimento repentino e gracioso a uma fiada de bananeiras. Eu espreitava por cima dos ombros dele à procura de uma pepita de ouro que, algum dia, sabia, havia de se soltar da rotacional. Era o meu universo. Sentava-se o menino sempre nos mesmos degraus. Das bananeiras, imaginava que com o tempo nasceriam pelos. É uma forma clara de mostrar a sua origem. Claro, é isso mesmo. São as minhas memórias. Sentiu essa necessidade? Senti. E é um sentimento imediato, está a ver? Não foi planeado. Quando eu estava a escrever, quando cheguei à parte do início da organização do ensaio, senti esse impulso. E aqui eu descrevo, de facto, algo que está nas minhas memórias de infância, no Vale do Paúl. Eu sou do Porto Novo, não é? A família do meu pai é do Vale do Paúl, onde eu ia passar as minhas férias quando era garotinho. E então, de repente, senti essa necessidade.
Portanto, já falamos das suas motivações para escrever, alguns pontos do livro. Eugênio, como pretende contribuir para o enriquecimento literário em Cabo Verde? Não sei. Note, eu não sou um escritor, não é? Eu costumo dizer, sou um escrevinhador, escrevinho desde sempre, está a ver? Não tenho essa pretensão de forma nenhuma. O que é um escrevinho? Porque vou escrevendo, escrevo sempre, quer dizer, escrever para mim é como respirar, não é? Eu escrevo praticamente todos os dias e é uma forma de me ajudar a mim próprio. Equilibro-me ao escrever, não é? E digo, inclusive, posso dizer que eu resolvi publicar impulsionado pelos meus filhos, pela minha filha, sobretudo por um dos meus netos, que me dizia sempre: pai, passas a vida a escrever, porquê é que não publicas nada? E tanto disse isso, que a partir de meia altura decidi de facto editar, não é? Ou seja, para mim escrever é algo natural. Não, o que deixou de ser natural foi publicar, não é? Eu nunca me tinha passado pela cabeça que eu havia de publicar em algum momento da minha vida. De modo que, é como eu digo, eu não sou escritor, sou um escrevinhador. Talvez publique mais alguma coisa, não sei, vai depender. Não é? Já adiantou uma das minhas últimas questões, já que já estamos a chegar no fim da nossa conversa, se pretende lançar mais livros. Não sei, eu continuo a escrever, logo se verá. Está a ver? Enfim, como eu disse, eu estou a gostar imenso desta experiência, não é? É desafiante, é agradável estar com as pessoas, falar com as pessoas de forma diferente e, principalmente, sentir que as pessoas olham para mim de forma diferente. Isso é muito agradável e, talvez, com isso, me sinta estimulado a publicar mais. Não sei, porque a minha atividade principal não é a escrita, não é? Não sei, talvez. Talvez. No final, qual é a mensagem que quer passar nesse livro da estreia? É um testemunho é um testemunho sobre a vida, ao fim e ao cabo. O ensaio é isso mesmo, é um testemunho sobre a vida, a minha perspectiva de vida, de futuro, de sociedade, por um lado. Por outro lado, na parte digamos, da ficção, é um testemunho sobre a cidade da Praia, do que gosto muito. Quais as expectativas que tem relativamente à obra? Já a nossa última questão para fechar a nossa conversa. Não sei, isso agora depende dos leitores. O livro, a partir de agora, aliás, disse-me o meu editor, quando estávamos a preparar a edição do livro, um antigo colega meu dos meus tempos de jornalismo em Portugal, ele disse-me: Eugênio, assim que o livro sair, vais ver, deixa de ser teu. Isso agora depende das pessoas que vão ler e que vão ajuizar. São o juiz, no fundo, não é? O leitor é o grande juiz. O leitor é o grande juiz. Eu tenho certeza que a nossa conversa será bem proveitosa para aqueles que nos assistam. Muito obrigada, uma vez mais, por ter estado connosco hoje no Café Literário. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Wole Soyinka foi o primeiro autor africano a receber o Nobel da Literatura. Em 1986, a Academia Sueca agraciava o autor nigeriano por sua ampla perspectiva cultural, que com toques poéticos modela o drama da existência. Conheça mais do Nobel na reportagem que se segue. Nasceu na Abeokuta, na Nigéria, em 1934. Wole Soyinka é poeta, dramaturgo, romancista, crítico, editor, tradutor e homem-orquestra da literatura africana. Soyinka fez faculdade na University College entre 1952 e 1954 em Ibadan e na University of Leeds entre 1954 e 1957 na Inglaterra, onde ele se formou com menção honrosa em literatura
literatura inglesa. Ele trabalhou no Teatro da Corte Real, Royal Court Theatre, em Londres, antes de retornar à Nigéria para se dedicar ao estudo da dramaturgia africana. Soyinka lecionou na Universidade de Lagos e Haifa, tornando-se professor de literatura comparada nesta instituição de ensino em 1975. Agraciado com o Prémio Nobel da Literatura em 1986, o primeiro atribuído a um escritor africano. Participou ativamente na luta pela independência do seu país nos anos de 1960 e continuou uma batalha intransigente por meio de seus escritos contra os ditadores que sucederam após a independência. Ficou preso durante 2 anos entre 1967 e 1969. Na prisão, escreveu poemas que mais tarde viriam a ser publicados em uma coleção sob o título Poems from Prison. Soyinka foi liberado 22 meses mais tarde, após haver-se formado uma conscientização internacional sobre a sua situação. Mais tarde recontou a sua experiência no confinamento no livro The Man Diet, Prison Notes. Seus livros descrevem as fases de transição da vida social, política e cultural da Nigéria. Quem se cala diante da tirania está destinado a morrer, ou a justiça é a primeira condição da humanidade, são frases que revelam a disposição deste combativo escritor. Para alguns críticos, uma observação cronológica das peças teatrais de Soyinka equivale ao estudo da política nigeriana. Sua peça A Dance of the Forest, em 1963, foi escrita sob encomenda para ser encenada na celebração da independência da Nigéria. Soyinka, mesmo exilado em Paris, manteve aceso o fogo da democracia em sua terra natal. Suas principais obras, The Lion and the Jewel, em 1963, The Interpreters, em 1965, Poems from Prison, em 1969, The Man Diet, em 1972, Ake, The Years of Childhood, em 1981, The Past Must Address Its Present, em 1986, foram descritas pela Academia Sueca, em que uma ampla perspectiva cultural e com toques poéticos modela drama da existência. E por estarmos no mês de março, ou o mês das mulheres, as nossas sugestões de leitura de hoje chegam do blog Nó de 8, que elenca alguns títulos para pensar e aprender sobre o feminismo. Acompanhe. O histórico infame de Frank Landobanks. Aos 14 anos, Frank Landobanks era uma menina comum. Gostava de ler, participava do clube de debates e era princesinha da família. Mas nas férias de verão, ela se transforma. De repente, surge uma garota cheia de curvas com uma beleza inusitada. Essa transformação física vem acompanhada de uma mudança de atitude. Frank já não aceita um não como resposta, principalmente quando esse não significa que ela não pode participar da sociedade secreta da qual seu namorado faz parte só porque é menina. Usando todas as suas habilidades e alguns conhecimentos adquiridos nas aulas, Frank criará artimanhas para provar que pode ser ainda mais genial do que os membros do Leal Ordem dos Bacés. Para si que gosta de desafios, este livro é o ideal. Um Teto Todo Seu, Virginia Woolf. O livro é baseado em palestras proferida por Virginia Woolf nas faculdades New Hunt e Girton em 1928. Os ensaios Um Teto Todo Seu é uma reflexão acerca das condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária feminina. A escritora pontua em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre do seu pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição e, finalmente, para que essa escrita seja recebida com consideração em vez da indiferença comumente reservada à escrita feminina na época. A Minha História das Mulheres, Michel Perrot. A Minha História das Mulheres é a obra que nasceu de um programa de rádio francês que fez enorme sucesso ao divulgar com clareza o entusiasmo para um público de não especialistas o conteúdo de mais de 30 anos de pesquisa e reflexão académicas. Narra em 5 capítulos o processo da crescente visibilidade das mulheres em seus combates e as suas conquistas nos espaços públicos e privados. Mães e feiticeiras, trabalhadoras e artistas, prostitutas e professoras, feministas e donas de casa e muitas outras personagens femininas fazem parte desse relato sensível e atual e de uma das pesquisadoras mais conceituadas da história das mulheres. Jane Eyre e Charlotte Brontë.
Jane Eyre, a autora quebrando paradigmas e criticando a realidade vitoriana da época. Jane Eyre desafia o destino imposto às mulheres e as posições sociais que elas deveriam ocupar. Recheado de características góticas, o romance possui personagens inesquecíveis e transformadores, como a figura do misterioso Rochester, patrão de Jane e peça vital da narrativa. Um livro para aqueles que gostam de uma história repleta de aventuras e desafios. Eis mais uma sugestão de leitura de hoje. Sobrevivi, posso contar, Maria da Penha. O livro Sobrevivi, posso contar relata a vida da autora Maria da Penha, que sofreu uma cruel, dolorosa e covarde violência. Maria da Penha oferece a sua história como uma forma de contribuir para transformações urgentes pelos direitos da mulher a uma vida sem violência. Histórias que muito tempo depois a tornou protagonista de um caso de litígio internacional emblemático para o acesso à justiça e para a luta contra a impunidade em relação à violência doméstica e violência familiar contra as mulheres no Brasil. O Conto da Aia. A história do Conto da Aia, da canadense Margaret Atwood, passa-se num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existe mais jornais, revistas, livros ou filmes. Tudo fora queimado. As universidades foram extintas, também já não há advogados porque ninguém tem direito à defesa. Para merecer este destino não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime, como liberdade. O Conto da Aia é a nossa última sugestão de leitura para esta edição. O Café Literário de hoje chega ao fim. É sempre um prazer estar na sua companhia. Para a próxima edição, a mais espero contar com a sua audiência. Fique bem, de preferência na companhia da Tiver.